Oi, gente, tudo bem? Muito boa noite para você que acompanha sempre o Futebol do Norte. Desde já eu quero agradecer a tua audiência, você que acessa o site www.futeboldonorte.com.br, você que também segue o Instagram do Futebol do Norte, futeboldonorte.oficial, o Twitter, Futebol do Norte, e a página do Facebook do Futebol do Norte. Desde já, muito obrigado a vocês, são mais de 54 mil seguidores na página do Futebol do Norte. Tá legal? Nós vamos, a propósito, no programa de hoje, deixa eu já inserir aqui o nosso convidado, o professor Jaime, participou do último programa conosco, a entrevista com o Marcelo Madonna. Professor, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Amarildo. Boa noite a todos que nos assistem. Semana passada a gente trouxe o atleta Marcelo Madonna e hoje vou fazer aqui a surpresa, vou deixar você apresentar craque dentro, já foi craque dentro das quadras e hoje é craque fora das quadras. Vou deixar você apresentar, Amarildo. Que é isso? É isso, você vai apresentá-lo? Você vai apresentá-lo, eu já vou inseri-lo aqui. Eu estou com o currículo dele nas mãos, tá? Caso você faz a apresentação dele, e aí, consequentemente, eu acrescento algumas informações, algumas não, na verdade, conteúdo do currículo dele. Eu vou fazer uma apresentação formal e você deslancha na sequência. Ele é presidente do Congresso Internacional de Futsal, professor do Centro Universitário de Brasília, Unicelb, doutorando em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, mestrado em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, especialista em Filosofia, Nutrição, prescrição do exercício pela Universidade Católica de Goiás, graduado em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás. Ele tem como experiência o Esporte Clube Juventude, Caxias do Sul, Rio Grande, Goiás Esporte Clube, Rio Verde, Goiás, Peixe Futsal, SESI de Brasília, Distrito Federal, Seleção Brasileira de Futsal, Amistosos Internacionais e Campeonato Brasileiro de Seleções, Balsas, trabalhou no Nordeste, pela Liga Nordeste, em Aracaju, Sergipe, tem cursos ministrados em pós-graduação, futebol e futsal na Universidade de Caxias do Sul e no Rio Grande do Sul, e aí você deslancha com a sequência, ou aquilo que não está no currículo do nosso convidado de hoje, Jaime. Então, hoje o nosso convidado é o grande professor ilustre, Sérgio Adriano, referência no futsal no Brasil, e vou ousar dizer, Amarildo, para quem nos assiste no mundo atualmente, como eu iniciei minhas palavras, foi craque dentro das quadras e agora está sendo mais craque fora das quadras, fazendo um excelente trabalho no futsal brasileiro. Vou acrescentar também, ele tem como prêmios a medalha de ordem do mérito esportivo do Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal em 2016, moção de louvor da Câmara do Distrito Federal em 2011, melhor técnico do Distrito Federal na modalidade futsal em 2011 e prêmio profissional do ano categoria ensino superior 2017. Principais títulos, campeão gaúcho adulto 1996-97 pelo Esporte Clube Juventude, Caxias do Sul, também campeão gaúcho juvenil 1996 pelo Juventude, vice-campeão brasileiro juvenil 1997 pelo Esporte Clube Juventude de Caxias do Sul, e aí o currículo do homem vai embora, e claro, a gente vai falar sobre futsal, nós vamos falar a respeito do antigo futebol de salão, hoje chamado futsal, e o futebol do norte, só para colocar o professor Sérgio também, o Jaime já acompanhou essa nossa apresentação, introdução do futebol do norte. Futebol do norte é um site, que surgiu no dia 15 de fevereiro de 2004, professor, com o objetivo de se somar aos demais veículos da região norte. Na época a internet ainda estava naquela transição de discada para o que é hoje, e passamos a dar ênfase para os 7 estados da região norte: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e o estado de Tocantins. E isso no futebol. Porém, nós entendemos no decorrer de poucos meses que nós não poderíamos desmembrar ou deixar à parte o futsal,
porque nós entendemos nas entrevistas, quando você entrevistava algum jogador e ia contar a vida dele, ele dizia, sim, eu comecei no futsal e com tantos anos eu fui para o futebol de campo. Não, eu encerrei minha carreira no futebol de campo e estou agora fechando o meu ciclo, se podemos dizer assim, no futsal. E, a propósito, eu vou inserir aqui um outro convidado, que ele já está chegando aqui conosco, o meu amigo professor Roberley Assis, grande Roberley. O Roberley justamente entrou nesse ponto que a gente fala do futsal para o campo, com trabalho no Atlético Rio Negro Clube, na escola particular Palas Atena. A propósito, eu não sabia, ouviu, professor Sérgio? O professor Sérgio é o nosso convidado de hoje, o Roberley, o Jaime também está conosco. O Jaime está no Rio Grande do Sul, né, Jaime? O professor também está no Rio Grande do Sul. Roberley estava em Portugal, aí foi Parintins, já rodou boa parte do Amazonas aqui nas proximidades, foi inaugurar o barco dele, com o nome dele, que é da família, e vai participar conosco o Roberley, que foi técnico no Palas do Verton. É esse o nome, Roberley? O garoto Verton que estreou com a camisa do Flamengo contra o Cuiabá, recentemente. Roberley, meu amigo, muito boa noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez à live do Futebol do Norte, para nós sugarmos, né? Essa lenda que vai ser o nosso entrevistado de hoje. Tudo bem, Roberley? Libera teu áudio, Roberlei. Libera teu áudio. Tem que liberar o áudio. Acontece, não se preocupe não. Desbloqueio... Aí, agora sim. Ainda não está não, Roberlei. Tu vai ter que ajustar teu áudio. Vai ter que entrar novamente conosco para você poder... Entra novamente, Roberlei. Sai e volta pelo mesmo link. Mas vamos lá, Jaime, pontapé contigo, eu sou apenas um mediador, viu? Eu costumo deixar muito à vontade os convidados e principalmente o entrevistado, tá? E eu gostaria que você, após essa introdução ou apresentação aí com o professor Sérgio, a gente já desenrolasse a entrevista com ele. A propósito, o professor Olavo Dantas, boa noite, Amarildo Silva, professor Roberley Assis, professor Jaime Aranha, sejam bem-vindos, professor Sérgio Adriano, e a todos que acompanham, um bom programa a todos. Hoje o professor Olavo não vai poder participar conosco, a mãe dele, já fizemos o registro, a mãe dele está em Manaus, né? Está retornando para o Rio de Janeiro, é claro, ele pediu licença, está carimbada a licença, mas vai dobrar a carga horária no próximo programa, na próxima sexta-feira, tá bom, professor? Meu amigo Olavo Dantas, grande abraço, obrigado mesmo. Jaime. Amarildo, só para complementar, o homem é fera, tão fera que treinador de Liga Nacional ele, ó. A gente esqueceu aqui, ó, mas não pode deixar passar, treinador de Liga Nacional, disputou várias Ligas Nacionais de Futsal, e só para complementar o currículo do professor. E para iniciar, professor, eu queria que o senhor falasse no nosso programa um pouco da sua história, desde atleta até o início da sua carreira como treinador. Perfeito. Jaime, boa noite, Amarildo, boa noite a todos que nos acompanham aí, em especial na região norte, né? Nós estamos nas redes sociais, então esses eventos são muito importantes, porque a capilaridade dele é enorme, né? A gente pode estar aí em outros países, né? Então, o meu agradecimento ao convite do Amarildo, o Jaime, que também fez esse contato para que a gente pudesse estar aqui. Também eu agradeço aí a presença do Roberley, né? Que vai estar conosco aí para a gente poder bater um papo sobre os esportes coletivos, mas hoje, mais especificamente, falar um pouquinho de futebol e de futsal. Então, o Amarildo, o Jaime falaram um pouquinho do nosso currículo, mas o Jaime traz uma questão, Amarildo, que é a nossa trajetória, né? A trajetória ela é feita de vivências. Nós somos aquilo que nós vivemos. E muitas vezes olha para o currículo e vê ali, não, passou, fez... Então,
é muito importante colocar que para ter todo esse currículo no meio esportivo, houve uma origem, conforme o Jaime colocou. Então, eu tive a felicidade aqui, quando muito jovem, eu jogava futebol de campo no Juventude, e foi ali em 84, né? E em 1985, jogava ali na equipe juvenil do Juventude, de lateral, mas eu gostava mesmo era de jogar futsal, porque aqui na região sul, né? Atualmente eu resido há 18 anos em Brasília, mas aqui é uma região muito fria, e a modalidade muito forte aqui, apesar de termos bons times de futebol, 3 na Série A, o Juventude aqui da minha cidade, o Grêmio e o Inter de Porto Alegre, o futsal aqui é muito, muito, muito forte, em função das condições climáticas, né, adversas que a gente vive aqui, uma temperatura muito baixa. E eu sempre fui apaixonado pelo futsal. E eu vejo que a relação entre futsal e futebol, a criança ela tem um contato com o objeto do jogo, que é a bola, muito maior. Ela toca várias vezes, e isso faz com que você participe mais e você sinta um prazer maior do que jogar futebol de campo. O campo ele precisa ser adaptado para a criança. E eu estou falando da minha história, né? Então, no salão, a gente tem um contato maior e acaba tendo um desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo, bem maior nessa faixa etária. Então, eu saio do campo porque uma grande equipe chamada Associação Atlética Enxuta, ela entra para o cenário. É a primeira equipe, uma das primeiras equipes profissionais do Brasil. Eu tive a felicidade de estar ali, bem na criação da equipe, né? Essa equipe que teve grandes nomes do futsal, né? E eu tive a felicidade ali de ter técnicos como o Gera, como o Ney Pereira, né? Paulinho Sananduva, que hoje é técnico do Joaçaba, o Ney foi técnico de seleção, e, acima de tudo, eu tive referência, eu tive um espelho, porque quando a gente olhava para a equipe de cima, ali você via ali Ortiz, Morruga, Babal, né, Carlos Otávio, o Toca, jogava na Bradesco, esses jogadores todos, o Mauro, né, o Gelson, esses grandes nomes do futsal nacional, e isso nos inspirou. Então, ali foi o começo. Depois disso, então, depois de fazermos a final do Campeonato Gaúcho, frente à equipe do Grêmio, no dia 20 de dezembro de 1987, a partir do ano de 88, eu entrei para o Exército, onde eu fiz carreira dentro do Exército. E eu levei os meus estudos em paralelo, né? Fiz a minha graduação, fiz a pós-graduação, fiz o mestrado, e paralelo a isso eu conseguia conciliar equipes, né? E eu tive passagens aí como auxiliar técnico e técnico em 5 equipes de liga, o Juventude, o Goiás, o Rio Verde, o Peixe e o SESI de Brasília. Nós chegamos à semifinal da Liga Nacional em 2002 com a equipe do Goiás, perdemos para a equipe vencedora, que foi a equipe da Ubra de Canoas, uma grande equipe. E eu sempre procurei conciliar, e eu gostaria de frisar na pergunta do Jaime que eu me dei a oportunidade, eu fui pedir um espaço para que eu pudesse trabalhar como auxiliar técnico, sem remuneração, sem nada, na equipe do Juventude, e foi me dada essa oportunidade. Então, Jaime, essa é um pouquinho da minha trajetória, né, como atleta, e depois migrando, né, quando eu paro de jogar para membro de comissão técnica. Eu fiz todas as funções ali, auxiliando, treinei os garotos na base. Eu tenho muito orgulho hoje de falar para vocês aqui, de, por exemplo, o Piva, um atleta meu de sub-17, é um médico ortopedista hoje. O Duda é piloto de avião. O Dudu é o fisioterapeuta do Cuiabá na Série A. O Dudu, né, é fisioterapeuta lá. Dentre outros, né, que se tornaram empresários bem-sucedidos. Então, Jaime, o esporte, ele pode, e nós temos um papel de educar para o esporte, para aqueles que vão seguir essa vida no esporte, mas também de educar pelo esporte, porque nós vamos formar muito mais cidadão e muito mais homens, mas nós temos que ter esse olhar pedagógico na formação. Nem todos eles se tornarão atletas de alto rendimento. Então, assim, nós temos que ter esse olhar.
tá? O Jaime sabe, o Rafa, que joga no Corinthians aí hoje, né? O Rafael, o Rafa 19, né? Que joga desde 2012 no Corinthians, passou por Carlos Barbosa, passou por outras equipes. Eu conheci esse garoto com 18 anos, né? E aí trabalhamos, ele teve já uma base muito boa, e nós conseguimos fazer a indicação dele em 2005 para jogar no Rio Grande do Sul, aqui na equipe da universidade, na qual o Morruga era o técnico. E aí ele deslanchou, até hoje. Então, assim, mas nem todos, Amarildo, Roberley e Jaime, serão atletas. Nós temos que ter essa consciência de que poucos serão atletas, mas todos serão cidadãos. Então, a formação deles precisa ser uma formação integral, né? E prepará-los para a vida, tá? Então, a ideia, Jaime, eu contextualizei, mas só colocando também um pouquinho de outras nuances aí. E praticamente você já entrou já antecipou o item seguinte, que seria a importância da qualificação e da revisão de conceitos, que seriam a postura, conceitos táticos, a disciplina, a migração do futebol do futsal de campo, aonde entra nesse contexto também a oportunidade, não é, Roberley? O Roberley que tem um trabalho com crianças, na verdade teve um trabalho muito interessante com crianças, e deixou uma semente plantada, que hoje está o Ian dando continuidade na escolinha do Atlético Rio Negro Clube. Roberley foi para a Irlanda e hoje está em Portugal fazendo o seu mestrado na Universidade do Porto. Roberley, agora eu acho que vai, né, Roberley? Tudo bem, meu irmão? O dia corrido, o Jaime e professor Sérgio. O Roberley chegou de Portugal, não para de dar entrevista. Eu fico muito feliz, sabia? Porque foi para Parintins, não parou, porque ele é uma mescla de treinador e dividia muitas vezes a quadra com palco. Eu acho que isso não é tão comum assim. Roberley, muito boa noite, seja muito bem-vindo e fique à vontade também para abordar e sugar conhecimento do nosso entrevistado. Tudo bem, Roberley? Ainda não estamos com o teu áudio. Vamos lá, vamos ver se sai agora. Tira o fone de ouvido, Roberley. Vamos ver se sem o fone de ouvido fica legal a coisa. Vamos lá. Eu acho que sem o fone. Vamos ver se sem o fone de ouvido fica legal. Desconectou o fone de ouvido do celular? Desconectou, né? Eu acho, me permitam abrir um parêntese aqui ao vivo, foi uma situação semelhante que consumiu um tempão meu e do Jaime durante os testes, viu, professor Sérgio? Sim. Nós ficamos aí mais de 30 minutos e eu não sei se o Roberley vai ter que sair novamente. Eu acho que tu vai ter que reiniciar o teu equipamento, Roberley. Foi o que o professor Jaime fez. Eu acredito. Reinicia o teu equipamento, Roberley. Reinicia, por favor. E está liberado o canal para você. Deixa eu cumprimentar aqui a Biluzinha Estrela. A Biluzinha Estrela é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, viu, professores? Acho que o Jaime lembra dela, ela participou de todo o programa que tem bom conteúdo. Ela é de uma cidade que fica a 84, 86 quilômetros aqui de Manaus, chamada Rio Preto da Eva. E uma equipe de futebol lá foi fundada, que chama-se Família Estrela, por intermédio do time das mulheres. Os homens vieram depois, viu, professor? Costumeiramente, forma-se o time de homens e as mulheres pegam carona. Lá é o inverso, as mulheres deram o pontapé inicial, literalmente, para a constituição desse time, que hoje existe de fato e de direito, e depois os homens se agregaram. Ela é uma adepta de todo o simpósio, evento que acontece na capital, se desloca do interior para vir para a capital e participar. Recentemente ela esteve no primeiro seminário amazonense de futebol, com os treinadores da segunda divisão do Campeonato Amazonense, e eu acredito que ela também deve estar ligada no seminário que vai acontecer agora da arbitragem amazonense, onde nós estaremos, o Futebol do Norte vai estar entrevistando os árbitros palestrantes na segunda, e na terça-feira o evento será na quarta-feira. Assim que o Roberley retornar, a gente volta com ele. Na verdade, aí ele se apresenta e participa conosco
do programa. A minha pergunta para o professor Jaime é a seguinte, professor. Hoje, quando o senhor se depara com os alunos, né, os seus alunos, é diferente ou continua a mesma sistemática? Os alunos têm aquela, como é que eu posso lhe falar? Existe uma facilidade maior de ter acesso ao conhecimento ou conteúdo diferente da sua época, quando ocorreu o fechamento do seu ciclo no futebol, para depois ir para a parte de conhecimento, aquisição de conhecimento? Para mim, né? Professor Sérgio. Professor Sérgio, desculpa. Perfeito. Então, assim, eu vou começar falando assim um pouquinho, Amarildo, de uma questão, né? Foi abordada, inclusive, no Congresso, né? Nós temos um autor importante, né? Que é o João Batista Freire, né? E ele fala do futebol, mas eu colocaria para o futsal e para o futebol. Hoje nós temos a obrigação de ensinar futsal e futebol a todos. Nós temos a obrigação de ensinar futsal e futebol bem a todos. E nós temos a obrigação de ensinar futsal e futebol, mais do que futsal e futebol, a todos. Então, esses 3 pilares apenas aí que eu estou colocando, vão de acordo, de encontro ao que você colocou, né? Essa questão. Nós mudamos muito a formação do atleta. A formação do atleta, em termos de pedagogia do esporte, ela mudou muito ao longo dos anos. Nós fomos evoluindo. Por quê? Porque fomos aproximando cada vez mais o conhecimento produzido nas universidades e dentro da quadra. Então, nós no passado, formávamos um atleta muito numa perspectiva analítica. O que o jogo me pede? O jogo me pede uma sustentação física no desenvolvimento das capacidades motoras condicionais. Resistência, força, velocidade, potência. Então, eu vou trabalhar esse atleta fisicamente, num olhar cartesiano, analítico. Ele me pede que eu tenha um desenvolvimento motor para resolver os problemas de ordem tática, a técnica, saber passar, driblar, conduzir, chutar. E um terceiro pilar é o pilar tático, né, de ordem tática, que é o comportamento quando eu tenho apenas um objeto dentro do jogo coletivo, que é uma bola. Quando eu tenho a bola e eu vou atacar, eu tenho 3 pilares nos princípios: manter a posse da bola, progredir e finalizar. E quem não tem a posse da bola deve impedir a progressão do adversário, tentar recuperar a posse da bola e impedir que o adversário chute na nossa baliza. Haja vista que Então, como que era a perspectiva pedagógica numa abordagem da psicologia cognitivista? Se eu preciso de tudo isso, eu vou fazer igual a alfabetização. Quando eu vou alfabetizar e vou letrar alguém, eu tenho vogais e consoantes, mas eu tenho menos vogais do que consoantes. Eu tenho 5 vogais. Eu vou ensinar as vogais. Depois eu ensino as consoantes. Depois eu uso uma vogal e uma consoante e formo uma sílaba. Depois eu pego 2 sílabas e formo uma palavra. Para depois eu ter uma oração com sujeito, com verbo e com predicado. Na matemática também é assim. Nós temos 4 operações básicas no lamento: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Raramente alguém vai para uma perspectiva ecológica de aprender todas essas operações ao mesmo tempo, Amarildo. Nós aprendemos, eu tenho certeza que a minha geração, que tem mais de 50 anos, aprendeu, e é uma tendência: primeiro a adição, depois a subtração, depois a multiplicação e depois a divisão. E isso, o que isso acontece? Ela gera problemas, porque o garoto não consegue, quando eu tenho uma equação, de usar as 4 operações, né? Então ele tem dificuldade. Quando ele vai fazer um texto, ele tem dificuldade de criar uma concordância pela perspectiva da educação. Eu estou falando isso para falar do que era o esporte e do que é. E ainda nós temos esse fenômeno ainda. Então, nós temos o ensino na pedagogia do esporte muito pautado, era muito pautado, numa perspectiva cognitivista, de separar o que eu preciso do jogo e montar treinos separados. E aí, o que acontece? Dentro dessa perspectiva linear de treinamento, sem oposição, por exemplo, ensinar a chutar, a passar, a driblar, eu não tenho
o outro que se opõe à minha ação, tal qual acontece no jogo. Então, eu tenho um ensino e uma aprendizagem fora do contexto. Ela é descontextualizada, porque o jogo é imprevisível e eu torno o meu treino previsível. Ora, quando eu vou jogar, eu desenvolvi uma série de habilidades e competências que não são aquelas que o jogo vai exigir. Então, surge uma perspectiva, alguns autores que se opõem da pedagogia não linear e que vai entrar dentro da ótica ecológica, né? Aí, que é o quê? O que eu tenho? Eu tenho um indivíduo num triângulo, eu tenho um ambiente e ele tem que executar uma tarefa. Que indivíduo é esse? Que restrições ele tem, Amarildo? Estruturais e funcionais. Eu vou te dar um exemplo simples de estrutural. A composição corporal dele no modelo bicompartimental. Quanto que ele tem de massa magra e quanto ele tem de massa gorda? Isso é uma restrição estrutural, porque se ele tiver uma massa gorda elevada, ele não consegue se recuperar de maneira satisfatória, ele não consegue fazer deslocamentos em espaço e tempo de forma com que o jogo exige. Ele tem restrições funcionais, além das estruturais, que são o quê? Como que o organismo dele reage através dessa carga externa, que é jogar, como que a carga interna dele responde? Frequência cardíaca, concentração de lactato sanguíneo. Então, vários aspectos, além destes funcionais, como é a relação dele com a bola, quando ele tem a bola? Qual é a relação dele quando ele não tem a bola? Perfeito. E isso, ele estará dentro de um contexto do jogo, que é um ambiente imprevisível. Por quê? Porque em cima da lógica interna do jogo, se nós temos uma bola, eu não sei qual é o momento que eu tenho a bola e em que condição eu vou ter essa bola. E ele tem que desenvolver basicamente duas tarefas: atacar quando tem a bola e defender. Então, o indivíduo, com todas essas restrições estruturais e funcionais, dentro de um contexto que é imprevisível pela lógica interna do jogo, por termos apenas um objeto, ele ataca ou ele defende. E ele faz as transições de defesa para o ataque e o ataque para a defesa. Eu tenho que preparar ele de forma contextualizada. É o que na literatura nós vamos encontrar da tarefa representativa ou não representativa. Então, para fechar essa ideia, quando era no passado, nós usávamos muito uma perspectiva de dividir o treino e atualmente nós trabalhamos de forma integrada. Tudo que eu preciso no jogo tem que ser trabalhado no meu treino. Eu vou fechar com uma ideia agora, isso para a gente ir para um próximo tópico. Eu vou trazer o estudo de 2012 do Bruno Rama Travassos, um estudo que está no livro dele, lançado aqui no Brasil. Depois, quem quiser ter acesso ao livro, eu dou o contato, né, na L2Esportes.com.br, ele tem acesso a esse livro. Esse livro foi publicado em Portugal e nós temos aqui o acesso a esse livro, né, aqui. Então, num dos estudos que o Bruno traz para nós, olha o que ele comparou: 4 situações distintas com o jogo. A primeira situação, ele colocou 4 jogadores com 2 bolas, um de frente para o outro. Ele colocou os jogadores um de frente para o outro. E eles só trocavam passe frontal. Situação 1. Situação 2, eles estavam de frente e o passe não era mais frontal. Passe só na diagonal. Situação 3, eles poderiam fazer o passe para frente e o passe na diagonal. Então, a situação 1 e 2 só tinha uma opção. A situação 3 tinha 2 opções. Ele podia passar para frente na diagonal. Situação 4, ele poderia passar para frente na diagonal ou um passe lateral. Na situação 4, ele aumentou e ele tinha 3 possibilidades de ação. E aqui eu abro um parênteses, né? Na teoria do Gibson, a possibilidade de ação é o que nós chamamos de affordances. Esse termo cunhado pelo Gibson não existe tradução na língua portuguesa, mas vamos traduzir para possibilidades de ação. É você perceber através da sua acuidade visual e agir. Então, é a lei da percepção e ação, num looping.
eu vou perceber e agir, e vou agir para mim perceber. Então, ele fez essas 4 situações distintas e mensurou a eficácia, quantos erros nós tínhamos em cada uma delas, e comparou com a eficácia do jogo, e comparou com a velocidade da bola. O que o Travassos queria? Verificar se aqueles treinos analíticos eram representativos ou não, associando com as possibilidades de ação da Fordance. Qual foi o achado do estudo? É de que a situação 1 e 2, onde eu podia passar só uma possibilidade de ação, já estava condicionada pelo professor passar para frente ou para diagonal, o aproveitamento percentual foi de 80%. Quando ele colocou 2 opções, caiu para 58%. E quando ele colocou as 3 opções, caiu para 37% o nível de aproveitamento. Sabe quanto deu, Amarildo, no jogo? 41%. Qual das situações é representativa para o jogo? Aquela situação que o professor coloca que seja mais próxima do jogo, aquela que tem maior possibilidade do aluno agir. E não aquela que ele dizia para onde era para colocar. Veja que a situação 1 e 2, o índice de aproveitamento é alto, só que ela não tem nada a ver com o que vai acontecer no jogo, porque quando ele coloca para o jogo, essa acurácia dele, essa eficácia, ela cai para 41%, e a atividade que ele condicionou a 3 possibilidades veio para 37%. Então, as outras apresentou diferença estatisticamente significativa, que eram diferentes, mas a que ele colocou 3 opções já estava mais próximo. E não era o professor que dizia o que ia fazer. Quem tomava a decisão se ia passar para frente, diagonal ou lateral, era o próprio aluno. Então, para fechar a ideia, nós temos conceitos, nós temos procedimentos, mas nós temos um atleta que precisa ter autonomia. Porque se eu for numa perspectiva cognitivista, eu não gero autonomia do indivíduo para ele resolver o problema, porque na hora do jogo quem vai resolver é ele. Eu gero heteronomia. Heteronomia é a dependência que eu tenho de outro. Então, os treinos, numa perspectiva da repetição analítica, eles não geram autonomia, eles geram heteronomia. Não tem relação e não é representativo. Então, nós podemos ir para uma perspectiva de fazer um treino de repetição sem repetição. Que tipo de treino é esse? Quando eu coloco jogos de SP, de situação-problema, small side games, jogos adaptados, reduzidos, os professores que estão nos acompanhando aí, em especial na região norte, né, nos estados da região norte, o Amazonas, aí do Pará, o Acre, o Amapá, Rondônia, e no Tocantins, que foi inserido posteriormente a região norte, quando eles reduzem o espaço, eles vão fazer um treino de repetição sem repetir. Diferente do outro, que ele repete repetindo, né? Então, são coisas que eu devo buscar no meu treino. Repetir sem repetir. O jogo, na perspectiva ecológica, é uma boa ferramenta para mim trabalhar o indivíduo, a tarefa e o ambiente, Amarildo. Perfeito. Agora sim, repetimos a tentativa, Roberley. Vamos ver se agora sai tudo bem. Roberley Assis, professor Roberley Assis, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Roberley? Boa noite, Amarildo. Tá ouvindo o áudio aí? Agora sim, tá tudo ok. Perfeitamente. Sérgio, Jaime, um prazer fazer parte. Obrigado, professor, a radialista Amarildo, aí pelo convite. Não sei nem se eu sou digno de estar numa mesa como essa, mas enfim, eu acho que quando o assunto é futsal, aquilo que o professor Sérgio falou, é uma paixão. Futsal, ele não é uma profissão, é uma paixão. A gente que cresceu no futsal, anos e anos de futsal, conseguimos ter inúmeros títulos, acompanhamos aí cursos do Ferrete, estágios no Ferrete, na época que ele estava no Santos, quando o Ferrete veio a Manaus. Então, o futsal realmente ele é muito contagiante. Isso que o professor falou de 3 pilares, de toda essa sequência, isso é de extrema importância. Uma coisa que a gente usa bastante é a sequência pedagógica, começar de uma atividade mais simples, uma atividade mais complexa, e a mudança da simplicidade para a complexidade, dependendo do nível da equipe que a gente está conduzindo, entendeu? Eu lembro uma vez que eu treinei a seleção amazonense da Caixa Econômica, eram atletas que nunca tinham colocado um tênis de futsal, então a gente foi fazendo uma sequência bem lenta,
a gente conseguiu ter um sucesso muito bom. Mas, boa noite, estou aqui, e só para continuar aquela deixa que não funcionou, o Everton, o Everton, é o nosso atleta que começou com futsal aqui no Palas Atenas, na categoria ele está no Flamengo aí, a gente está na torcida por ele aí. Boa noite a todos. Legal. O Roberley travou um pouquinho o teu sinal, na verdade está oscilando um pouquinho a tua internet. Tu ficas à vontade também para poder fazer a consulta, a tua pergunta para o nosso entrevistado, o professor Sérgio Adriano. Travou. Liberou, agora voltou. Fica à vontade, Roberley. Professor Sérgio, está me ouvindo bem? Bem. Boa noite, Roberley. Professor Sérgio, eu gostaria de saber o que você falaria para aquele treinador que hoje ele é de futsal e ele quer viver do futsal. Eu tive essa experiência, eu passei por muitas situações difíceis, a gente estava ganhando títulos, a gente estava numa situação, mas financeiramente a gente não conseguia viver do futsal. A gente tinha que dar aula em escola de manhã, a gente tinha que dar aula em escola à noite, a gente tinha que dar o treino. E muitas das vezes isso, o profissional, ele se desmotiva, aí quando o profissional ele consegue um concurso numa prefeitura, num estado, acaba que, querendo ou não, ele tem que largar a profissão de futsal, de viver realmente da bola. E, infelizmente, também eu tive que fazer uma transição do futsal para o futebol por questões financeiras também. Tanto é que o futsal, sempre que posso, eu estou andando. Queria uma opinião, uma dica, que é um mercado difícil, né? Se firmar como treinador de futsal no Brasil, é um mercado difícil. Inúmeros treinadores aí, nem todos vivem só do futsal financeiramente. Gostaria de uma dica e alguma sugestão. Perfeito, Roberley. Ótima pergunta. São poucos os profissionais, e eu te colocaria que eu me insiro dentro deles, tá, Roberley? Eu tenho 5 equipes de liga que eu já trabalhei, e se você perguntar, Sérgio, hoje, tem alguma equipe que pode levar e fazer com que você deixe a sua vida acadêmica, os seus outros compromissos? É difícil, porque... talvez no exterior, né, em função da moeda, do euro e do dólar, talvez sim, mas no mercado interno é muito difícil eu deixar de ser professor numa universidade onde você tem uma estabilidade maior, né? Eu sou concursado também, e você deixar tudo isso para seguir essa vida. E também o futebol não é diferente. Um ano civil, o calendário civil tem 12 meses. Se você pegar o que está no dicionário sobre um atleta profissional, sobre ser profissional, o futebol, a maioria dos atletas e dos clubes não conseguem ser profissional, porque o atleta, o ano dele tem 5, 6 meses de que ele consegue ter vínculo. A gente vê isso nos principais, e é isso a razão da discussão de se ter campeonatos estaduais ou não. Nos outros países, eles não têm, né, na Europa, campeonatos estaduais. Então, porque os países são menores, o nosso país é continental, e essa razão de nós termos. Entretanto, os clubes não têm condições de pagar 12 salários, férias e 13º para o atleta. Faz um contrato de trabalho de 6 meses durante o campeonato. Isso é a realidade de Brasília, é a realidade do Rio Grande do Sul para a maioria das equipes, né, que só tem aquela competição. Então, é um problema. No futsal, eu te diria, viu, Roberley, que é muito importante uma formação continuada. Inclusive, eu falei com um profissional da Associação de Treinadores e também da Associação dos Jogadores, né, de futsal, e a minha sugestão é que os atletas tenham uma formação paralela durante a carreira deles, para que eles possam fazer uma transição. Então, eles têm a dualidade ali, a dupla carreira, né? Então, isso seria uma coisa. E eu vejo que esse problema de viver somente do futsal, ele é muito difícil, é muito complexo, porque às vezes você não terá a valorização para que você dê
a sustentação necessária para a sua família. E aí, é o meu caso. Eu poderia estar trabalhando numa equipe importante, né, de liga, mas eu opto por não. Por essas questões da insegurança que você tem, né? Que nós não trabalhamos, no Brasil há uma cultura do resultado. Olha, na Liga Nacional desse ano, 23 equipes, várias equipes já trocaram de técnico, né? Várias trocaram de técnico, né? Então, por quê? Porque se mede não o trabalho, muitas vezes, mas sim o resultado. E isso é muito cruel, E nós temos inúmeros casos de treinadores que moram em determinadas cidades. Eu vou te dar um fato concreto, Roberley, bem concreto. O técnico da seleção brasileira, o Vanildo Neto, que é amigo, fez a carreira dele toda em Recife, hoje está lá no Marechal, no Paraná, e é a primeira vez que ele está saindo para trabalhar fora, numa equipe de Liga Nacional. E olha a quantidade de títulos que o Neto tem, de brasileiros, olha quantos atletas passaram pela mão dele, dos profissionais lá de Recife, mas ele, aí já passou dos 30 anos, é a primeira vez que sai para trabalhar. Por quê? Porque era professor de uma escola, é professor de um clube, e às vezes você vai pesar financeiramente isso, de estar realmente numa vitrine. E hoje, né, Roberley, para quem está nos acompanhando, sendo bem realista, muitas vezes você ter o seu próprio projeto, o projeto Roberley, o projeto Amarildo, o Jaime, de você montar a sua escolinha, você montar o seu centro de formação, é mais rentável do que você estar no esporte de rendimento, por uma série de motivos, né, que eu já elenquei aqui. Então, não é só a qualificação, tá? Eu não estou sendo pessimista aqui na pergunta do Roberley, eu estou sendo realista para quem está do outro lado, está nos acompanhando e às vezes tem esse sonho, né, de se tornar e de viver exclusivamente. Eu diria que é possível. Não é impossível, mas é muito difícil. Tá, Roberley? Tá, talvez o Jaime tenha uma pergunta a fazer. Eu queria aproveitar essa oportunidade, colher a impressão de vocês dois. O Roberley, que hoje está em Portugal. Portugal, os estaduais foram substituídos pelos chamados distritais. E o futsal, professor, o futsal, juntamente com o futebol, fazem parte da mesma federação, no caso, a Federação Internacional de Football Association é a FIFA. E o futebol, no Brasil em particular, ele tem passado por algumas mudanças, direito do mandante, o reordenamento ou redimensionamento dos direitos de transmissão. A majoritária Globo hoje não consegue dominar mais. Os clubes já começam, mais uma vez, sinalizam em formar uma liga, em se tornarem independentes, enfim. O futebol, o senhor acredita, e aí o Roberley, eu queria a tua impressão por estar fora, Roberley, vai agora engrenar, e o futsal vai pegar uma carona, ou mesmo sendo da FIFA, é difícil acompanhar isso? É um outro mundo, como é um outro piso. Literalmente falando, não é grama sintética, não é grama natural. Desculpem a colocação. Para mim, Amarildo. Fica à vontade, eu queria a impressão de vocês. Primeiro, sobre a questão de mercado, né, se o futsal consegue acompanhar o futebol, já que o Brasil vem passando por essas mudanças. E aí eu queria, num determinado momento, o Roberley trouxesse essa impressão, se está chegando na Europa, né, dessa mudança do futebol brasileiro, e o que a Europa, como ela vem tratando, já que, em particular, Portugal tem os distritais e os campeonatos são de 10 meses. Sim, perfeito, eu começo depois. Então, Amarildo, me permite aí, Amarildo, vamos lá. Por favor. O futsal está sob o guarda-chuva da FIFA desde 1989. Então, até 89, o futsal a nível mundial, ele era controlado pela FIFUSA. E a partir de 89, né, cria-se o primeiro campeonato mundial, no qual o Brasil sagrou-se campeão, vencendo ali os Países Baixos, né, Holanda ali, em 89. E de lá para cá, o futsal, o beach soccer e o futebol são geridos, né, pela mesma instituição, que é a FIFA. Então, nós já temos um bom período aí nessa estrada, né, mais de 30 anos geridos pela FIFA. Para quem está nos acompanhando, é bom também a gente salientar que o Brasil é o único país do mundo
que tem uma confederação específica para futsal, que chama-se CBFS, que sua sede era lá em Fortaleza, na região Nordeste, hoje a sede está em São Paulo. E os outros países não têm isso. Eu estive lá em Portugal, fui recebido lá pelo pessoal da Federação Portuguesa de Futebol, num evento de futsal, na cidade de Sines, né? Fui assistir a Taça de Portugal. E a organização é fantástica, é um outro nível de gestão. Aqui no Brasil, é um país, né? A FIFA estima que nós tenhamos 30 milhões de praticantes de futsal no mundo, 12 milhões estão no Brasil. Então, aí 1/3 desses praticantes está no Brasil, em diversos níveis. Mas nós não temos o devido valor que nós deveríamos ter, né? A modalidade não é tratada, ela é maltratada pelo número expressivo de profissionais, né? Uma demanda de mercado para empresas de material esportivo, né? É um espaço muito importante. Nas transmissões de televisão, nós perdemos apenas para o futebol, né? Em termos de audiência. Mas, apesar desse expressivo número, a gente tem a gestão nossa, eu acredito que agora tivemos uma passagem da seleção brasileira para a CBF, né, saindo da CBFS, mas eu acredito que a gestão toda, se fosse para a Confederação Brasileira de Futebol, e não é nada anormal, porque nós somos a exceção no mundo, eu acho que nós teríamos mais recursos e poderíamos caminhar juntos. E nós temos muitos bons argumentos para isso. Historicamente, as nossas seleções que vão ao Mundial, em torno de 50% dos atletas de futebol são oriundos do futsal. Se nós pegarmos o último compromisso, pode digitar aí na internet nesse momento e colocar Brasil e Bélgica, o último jogo do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, você vai ver que do goleiro, toda a linha de defesa do Brasil, só o quarto zagueiro não era oriundo do futsal, né? Os demais, todos oriundos, né, do futsal. Se você pega do meio para frente, dos 4 jogadores de meio para frente, Neymar, Coutinho, quem estava na direita, também são atletas oriundos. O único é o Gabriel Jesus, que não era dos 4 jogadores de frente, né? Então, você observa aqui de 11 atletas, 7 oriundos do futsal, inclusive o goleiro. O Alisson é oriundo do Esporte Clube Internacional, jogava foi escolhido o melhor goleiro do mundo, oriundo do futsal também, né? Então, assim, é uma modalidade que tem uma relação muito grande. As duas, historicamente, têm uma relação muito grande. Os ícones do futebol, os grandes jogadores do futebol, pode elencar os nomes aí que você quiser, Rivelino, Zico, aí vai, né? Com passagem no futsal, Ronaldo, Ronaldinho, né? Os vídeos estão aí, Neymar, né? Então, dentre outros, os grandes jogadores, pode ser uma coincidência? Pode ser uma coincidência, mas os números, né? Contra os números não há argumentos, né? Mais de 50% oriundos. Então, eu acho que a modalidade poderia ser tratada com um pouco mais de carinho. E isso passa muito pela gestão, Amarildo. Perfeito. Eu já estou com a tela pronta aqui do professor. O Roberley deve ter tido uma pequena queda. Jaime, tu ficas à vontade, eu acredito ter uma pergunta. E na sequência, nós já vamos entrar no material de ilustração para a sua exposição e explanação. Tá bom, professor? Tá ok. Tá, professor, o senhor tocou na parte social, no início do programa, que nem todos os atletas conseguem chegar a ser um atleta profissional. O senhor tocou nos pilares de treinamento e o senhor tocou agora um pouco da transição ali do futsal para o futebol, citou até a seleção brasileira, que vários jogadores oriundos do futsal chegaram a uma Copa do Mundo, a disputar uma Copa do Mundo. Eu gostaria que o senhor fizesse um paralelo, uma explicação sobre a base do futsal brasileiro atualmente, trazendo tanto a parte da gestão como a parte do processo de ensino e aprendizagem. Como é que o senhor poderia fazer isso?
citando o que é trabalhado hoje em dia na base, se está suprindo para a gente ter uma seleção forte de futsal, se a gente tem podendo ter uma transição do atleta de futsal para o atleta do campo. Perfeito, Jaime. Então vamos lá. Nós temos alguns problemas que decorrem. O futsal é um desporto coletivo que faz parte da cultura corporal de movimento, da cultura de movimento do povo brasileiro. Ele é uma modalidade que lá em 1930 ele começa a ser praticado no Brasil, em 33 ele é regulamentado, as primeiras regras lá na cidade de Montevidéu, então ele faz parte da nossa cultura e de movimento. Tanto é que ele está na BNCC, né, na Base Nacional Curricular Comum, lá dentre os esportes que devem ser trabalhados na escola, na educação básica. Veja, nós temos 48 milhões, Jaime, de estudantes vinculados à educação básica. O que é educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O que é obrigatório disso? Dos 4 aos 17 anos, não é isso? Então, dos 4 aos 17, eu tenho isso como obrigatório. E nós temos aí 48 milhões de estudantes, meninos e meninas. O futsal é uma das modalidades mais praticadas nesse contexto. Não há dúvida, pelo espaço reduzido. São raras as escolas que têm um campo de futebol, mas quadra, a grande maioria delas tem, independente do piso que se tem, né? Mas se tem uma quadra na maioria das escolas. Então, veja, quando a gente compara o quantitativo da população portuguesa, né, que nós temos o Roberley que está conosco aí, a população portuguesa é na ordem de 11 milhões de habitantes. Aqui nós temos 12 milhões de praticantes de futsal, nós temos 48 milhões que é a nossa população de estudantes no ensino médio. Então, uma das lacunas que eu vejo que temos, Jaime, são as aulas de educação física. Nós precisamos qualificar melhor os nossos professores. Então, a formação de recursos humanos, para isso, é fundamental. Não tem como eu melhorar o meu produto final, que é o jogo, e é jogado por um aluno ou por um atleta, se a intervenção do professor não for uma boa intervenção. Os pilares de uma aula são objetivo, conteúdo, método, recursos e avaliação. O que eu vou avaliar? Que recursos eu vou mobilizar? Que método eu vou utilizar? Que conteúdo eu vou trabalhar para atingir o objetivo? O objetivo é para desenvolver habilidades e competências no aluno do Brasil. E a educação física é um componente curricular tal qual os demais. Quando nós fazemos avaliações que nós chamamos no Brasil de larga escala, né, em especial para os componentes de língua portuguesa e matemática, os índices nossos são pífios. Mas não são só nesses componentes. Nos outros componentes também, é porque eles não são avaliados. Então, eu vejo que nós temos uma lacuna muito grande na educação física. E por que essa responsabilidade da educação física? A educação física, agora, no século XXI, o que nós temos? Nós estamos inseridos dentro de um contexto onde cada vez mais temos menos espaços para as nossas crianças brincarem, se divertirem, jogarem. Cada vez mais, nós temos o aumento da população. Olha Manaus, que é a cidade onde o Amarildo está, como era há 30 anos atrás, e olha Manaus hoje. Esse fenômeno de expansão urbana, de conurbação, que as cidades vão se aproximando, as pequenas vão emendando, daqui a um pouco Manaus já né, vai aumentando de forma significativa a sua população, e nós vamos tendo menos espaço. Então, a rua não me permite, em função da segurança ou da insegurança, os pais têm receio de deixar as crianças. A escola não trabalha, então vai sobrar para os clubes de formação, as instituições de formação. E aí, esse professor, esse técnico precisa estar qualificado. E onde está essa qualificação? Outra lacuna. A formação hoje no Brasil, do ensino superior, ela tem uma lacuna muito grande. No passado, nós tínhamos uma formação mais generalista, mas ele ia para uma faculdade do curso de educação física, ele fazia lá voleibol 1, 2, quando não tinham 3. Basquete 1, 2, 3.
futsal 1, 2, 3, futebol 1 e 2, atletismo 1 e 2, e assim sucessivamente. Hoje, a formação nossa, ela está numa tendência, na maioria das instituições de ensino superior, ele faz pedagogia dos esportes individuais, ele vê todos os individuais num semestre, ele faz pedagogia dos esportes coletivos, vê os esportes coletivos num semestre. Ora, se a formação desse cara não atende, desse profissional não atende o que o mercado exige, o que as modalidades exigem, o que vai acontecer? Se ele não buscar uma qualificação como o Jaime busca e participa, onde tem formação de futebol e futsal, um profissional como o Jaime está sempre se qualificando. Isso faz com que a intervenção dele seja diferente. Então, não existe um outro caminho para melhorar a qualidade do jogador, seja para o futsal ou para o futebol, Jaime, que não seja a formação de recursos humanos. Precisamos melhorar a formação de recursos humanos. Volto a Portugal. 11 milhões de habitantes. Eles têm o melhor jogador do mundo de futebol, Ronaldo. Eles têm o melhor do futsal, Ricardinho. E eles têm o melhor do beach soccer, o Madger. Será que eles fazem milagre com 11 milhões de pessoas? A população total. Não. Eles investiram na formação de recursos humanos. Eles investiram na formação e num ordenamento que vem de cima para baixo, né? Que vem de cima para baixo. A Federação Portuguesa estabeleceu critérios de formação. Em médio prazo, eles foram campeões europeus de seleção, bicampeões de clubes, estão, né, interligando o escolar, o universitário e o desporto de rendimento. Então, o segredo é o quê? É formação de recursos humanos. Então, se eu quero um recurso humano bem formado lá, que é o meu aluno, o meu atleta, para a vida ou para o esporte, preciso formar bem o meu recurso humano, que são os nossos professores e técnicos. Jaime? Não, o senhor respondeu com bastante clareza, professor. Eu passo aqui agora para o Amarildo aí. Acho que ele quer complementar alguma coisa. Não, eu vou já disponibilizar o conteúdo para o professor, para ele fazer a explanação. Sei que ele já deixou tudo montado aí. Sim. E a Margarida Silva, só um instante, professor, ela diz o seguinte: Renan Matheus, assiste assim que puder. Eu não sei se o Renan é professor, se é acadêmico, se é atleta, mas que o conteúdo... O Renan, viu, Margarida? Eu não conheço a Margarida, obrigado pela audiência. O conteúdo fica disponível, tá bom? Top essa explicação sobre a importância da educação física aplicada ao esporte. Só lembrando, Margarida, o programa fica disponível no facebook.com/Futebol do Norte, no Facebook, e também vai ficar disponível nesse canal do YouTube que está aparecendo na tela. Eu já vou também disponibilizar a tela para o professor, o conteúdo. Fique à vontade para fazer a explanação, professor. Perfeito. O Jaime só vai me orientando aí se projetou. Projetou, Jaime? Abriu, professor. Já está no ar, tela cheia. Tá, ok. 2021. Perfeito. Então, pessoal, em cima até da questão que o Jaime, né, o professor Jaime, colocou para a gente, nós com essa preocupação, eu, enquanto presidente do Congresso Internacional de Futsal, agora no período de 11 a 18, né, nós realizamos o Congresso Internacional, na sua segunda edição. Pensando no quê? Numa formação, aquilo que eu havia falado para vocês. Deixa eu colocar meu apontador aqui, fica mais fácil para falar e ir apontando. Essa modalidade futsal, que é a modalidade coletiva mais praticada no Brasil, ela é organizada pela FIFA a nível internacional, a partir de 1989, como eu coloquei. Então, a FIFUSA sai de cena, entra em cena esse novo ator. A nível continental é a Conmebol, nós temos vários instrutores FIFA, Conmebol aqui no Brasil, né, que fazem parte dessa formação de recursos humanos. Nós temos para a seleção brasileira, a CBF controla o futsal a partir desse ano da seleção brasileira, masculina e feminina. Já tudo que não é seleção permanece com a Confederação Brasileira de Futsal desde 1979. Ano importante aqui porque houve aquela quebra, né, que todos os senhores sabem, né, olhando para a própria seleção brasileira era CDB, Confederação Brasileira de Desportos, e a partir dali foram criados, né, várias confederações, e o futsal não foi diferente. Então, nós, enquanto gestores,
entendendo que temos 30 milhões de praticantes da modalidade no mundo e temos aí acima de 10 milhões de praticantes no Brasil, o que nós entendemos? É que para suprir as lacunas de formação dos profissionais, né, e avançar nas fronteiras do conhecimento no que diz respeito à ciência e pesquisa, nós criamos o Congresso Internacional de Futsal. Esse congresso, então, ele começa, onde estão os seus primórdios? Lá em 2018, nós criamos o Congresso Brasileiro de Futsal, com aproximadamente 200 profissionais do Brasil envolvidos. Em 2019, nós criamos, então, o Congresso Internacional, foi a primeira edição. Tivemos a presença de 13 países, e aproximadamente 500 congressistas e profissionais de todas as unidades da Federação do Brasil. No que nós amparamos, né, estruturamos o Congresso? Nós temos uma formação de recursos humanos, que é essa que eu havia falado para vocês, formação de professores e de técnicos de modalidades coletivas, como futebol e futsal, mas com uma força maior no futsal. Nós temos uma etapa científica, tá? E neste ano, né, neste congresso deste ano, de 2021, que está em tela, nós tivemos submissão de 63 trabalhos científicos, foram aprovados 49 desses trabalhos e foram apresentados. Quem tiver interesse em aprofundar conhecimentos a respeito, eles já estão nos anais, né, no site da L2 Sport, que está aqui embaixo. Formação de recursos humanos. Qual foi a capilaridade que nós tivemos? Aí, 300 profissionais da Ásia, Europa, África, América do Norte, Central e do Sul. Quantos países? 30 países nós atingimos. Nós temos também uma feira de negócios, onde fabricantes de materiais esportivos, tecnologias e equipamentos apresentam seus produtos a quem consome, a esses recursos humanos. Nós homenageamos os profissionais que tiveram relevantes serviços prestados ao esporte. E na cidade sede do evento, a gente apresenta o legado social, que é o quê? A doação de 100 uniformes, né? 100 materiais, 100 uniformes para crianças e adolescentes de um dado projeto social. Esse ano nós tivemos esse time de palestrantes, né, capitaneados por mim aqui como presidente, o Bruno Travassos de Portugal, o Felipe Rabelo, hoje o preparador físico do Valladolid, né, lá da Espanha, a equipe que o Ronaldo é o proprietário, o instrutor da FIFA, o Borruga, o Felipe Sá do Corinthians, o Zego, o presidente da Liga Espanhola, o Javier Lozano Cid, o Kaká, técnico da seleção do Cazaquistão e do Kairat Almaty, o Nuno Dias, técnico do Sporting Lisboa, lá de Portugal, bicampeão europeu, o Jorge Brás, técnico da seleção portuguesa, escolhido o melhor técnico do mundo, o Marquinhos Xavier, técnico da seleção, o Redson Musi, que está numa equipe da Tailândia, mas já tem passagem por 3 seleções, além da brasileira, o Dr. Maurício Corrêa da Veiga, né, que é advogado de grandes clubes no Brasil aí, e hoje reside em Portugal, o Vanildo Neto, técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Fernando Malafaia, o Paulinho Cardoso, técnico do Pato, o Wilson Saboia, técnico da Seleção Feminina, o professor Lorival Carminati, que trabalha com preparação física, o Lorenzo, supervisor do Corinthians, o Adilson Moxal, que é um captador de recursos no Brasil, um dos maiores, para aqueles que estão nos acompanhando, que são de projetos sociais, ou de alto rendimento, que desejam captar leis, recursos através de lei de incentivo, é um grande nome. O Jason Miller Tolotti, da W1, que é a maior empresa de gestão de carreiras, né, intermediários no futsal. O Guaíba, que é técnico de goleiros do Carlos Barbosa, mas com passagem na Espanha, na seleção brasileira. O Wilton Carlos Santana, que é um pesquisador da Universidade de Londrina. O Rogério Voser, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Rodrigo Carley, que é o analista de desempenho da Seleção Brasileira, e a Milena, que é uma doutoranda da Universidade Federal do Paraná e trabalha com análise de desempenho. Além deles, esse time de pesquisadores, de investigadores no mundo todo, né, como Felipe Clemente, de Portugal, Travassos, de Portugal, dentre outros grandes nomes, aí, Pablo Juan Greco,
entre outros que são os membros da etapa científica. Então, visando aproximar o que é pesquisa, o que é ciência, de quem faz intervenção na prática, para que a gente possa evoluir na formação dos nossos recursos humanos, a gente dá uma ênfase muito grande. E aqui fica o nosso convite, né, para que vocês participem no ano de 2022, ou com trabalhos, ou como congressista do Congresso de 2022. Nós temos alguns apoiadores nossos aqui do evento, né, o evento organizado pela L2, a Jaclane Esportes, que é a maior empresa, né, de materiais esportivos do Brasil, a Fiat, a Bally, a Kelme da Espanha, a Coca-Cola, a Cagiva, fabricante de bolas, né, a Mônaco, gestão de frotas, aqui do Rio Grande do Sul, a 4BPDO, que faz a análise e a estatística das ligas, né, do movimento das ligas, o Grupo Pão Dourado. Então, são aqui alguns apoiadores que fazem com que a gente possa realizar esse mega evento, né, que é o maior evento de futsal a nível mundial. Perfeito, deixa eu sair aqui da... Pode continuar, professor. Eu deixei agora o senhor na tela cheia. Tem algum conteúdo a mais para acrescentar? Não, Amarildo, não. Seria isso mesmo, né? Até pelo adiantar da hora, né? Eu tenho um outro compromisso. Perfeito. Deixa eu só fazer aqui uma pequena remoção do conteúdo que já foi... Só clicar em cima lá, Amarildo. Já foi exposto. Já foi agora. Pronto. Foi perfeito. Pronto. Só colocar aqui o comentário da Margarida, porque eu perguntei, eu não sei se ele é atleta, se ele é acadêmico, e ela diz o seguinte, a Margarida Silva: sim, Renan Matheus está assistindo, ele é jogador de futebol da base, calouro de educação física. Obrigado, tá, Margarida? Ela só não mencionou o clube e o estado, mas tudo bem, ficou claro que ele é um atleta e calouro do curso de educação física. Legal. Aquilo que o senhor mencionou no decorrer do programa, que foi até apresentado pelo Roberley. O Roberley, infelizmente, acho que caiu a conexão, enfim, não continua conosco. O professor Roberley Assis, aqui de Manaus, de quem sobrevive do futebol. Os atletas também entram nesse contexto, o que é o treinador. Eles praticam futebol ou futsal, mas, paralelo, estudam, e muitos, mesmo estudando, já começam a iniciar os primeiros passos na carreira de formação. Professor, estou muito feliz pelo conteúdo. Lamentavelmente, o professor Olavo não pôde participar conosco. Sim. O Alexandre Almeida, meu colega jornalista Alexandre Almeida, que de Porto Velho, Rondônia. Nós tínhamos um vídeo para exibir, mas nós não vamos poder exibir esse vídeo. Caso o senhor queira tentar exibir, fique à vontade, mas nós não conseguimos ter o áudio dele, né, professor? Isso, aí ele vai perder a finalidade, mas depois aí eu passo o vídeo para ti, aí você pode disponibilizar para aqueles que tiverem interesse, né, no teu canal, e também eles podem ter o acesso aos vídeos no canal da L2 Esporte, né? No canal da L2 Esporte eles podem ter o vídeo. Tá, o senhor disponibiliza o link, que eu vou deixar ele na descrição do vídeo. A Margarida disse que ele joga no Sub-20 na Desportiva Paraense, em Marituba. A Desportiva Paraense do estado do Pará, que faz um trabalho excepcional. A Desportiva, se eu não me engano, foi o primeiro clube no país a conseguir o selo de formação de atleta, junto à CBF, e depois os demais clubes estão conseguindo o selo de formação pela CBF. Professor Jaime, tem alguma outra pergunta a fazer para o professor Sérgio? Tenho. Professor, tem várias aqui que eu tô... Hoje eu falei para ele, hoje ele tá no paredão. Hoje ele vai ser bombardeado hoje. Mas, professor, eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores qual foi até quem trabalha com gestão de eventos, quais foram os desafios que o senhor teve que, durante a caminhada de montagem do Congresso, eu queria saber os desafios que o senhor teve que superar durante
vamos se dizer assim, a montagem do congresso, a estrutura, como nasceu o projeto, assim, queria que o senhor explicasse como as dificuldades que o senhor teve para montar o congresso e de um ano para o outro, o que o senhor acha que melhorou e o que pode melhorar para 2022? Perfeito. Então, fazer eventos, grandes eventos, né, mega eventos esportivos, não é tarefa fácil, Jaime. Você viu, esteve presente, né? É uma tarefa bem complicada, é bem difícil de fazermos isso, mas como tudo na vida, como num jogo, a gente tem que se cercar de boas pessoas, de grandes profissionais. Então, a equipe, né, que faz a gestão, tem profissionais de Minas, tem profissionais do Rio Grande do Sul, tem profissionais de São Paulo, de Brasília, que fazem a gestão do evento em conjunto. Então, o primeiro passo é você ter bem em mente o que você quer. O evento do próximo ano, que será realizado aqui no Rio Grande do Sul, em Carlos Barbosa, que é a capital, o berço do futsal, ele é um evento que já está pronto, já está montado agora. Então, nós já estamos preparando toda a estrutura um ano antes para um evento que vai acontecer em junho do próximo ano. Então, demanda muito, muito, muito tempo de trabalho e saber para onde a gente quer ir, quais os profissionais que a gente quer ter, quais são as empresas que a gente quer ter conosco, que tipo de público nós vamos atingir. E para isso a gente precisa muito de um bom planejamento, mas também nós precisamos de uma assessoria boa de imprensa, né, para chegarmos a locais como a região norte do Brasil, que é um ponto que eu acho que nós precisamos ajudar a desenvolver os recursos humanos dessa região. E para isso, eles precisam estar conosco. Tá? Então, aqui fica o meu convite, né, Jaime, para que eles estejam em 2022, no mês de junho, na cidade de Carlos Barbosa. Nós estamos à disposição no site da L2 Sport, lá o telefone, para quem vai ficar gravado aí depois pegar, é 61, né, Amarildo? 61 99115 1500. Então, é 61 de Brasília, 99115 1500. Lá vocês conseguem ter tudo isso que o Jaime acabou de mencionar, está tudo muito bem descrito, com imagens, com vídeos, e será um prazer e um privilégio para nós tê-los conosco, né, para contribuirmos para a formação. Eu tenho, Amarildo, eu me coloco à disposição para, num outro momento, vir aqui, né, Jaime, e a gente bater mais um papo. O Jaime, e quem está nos acompanhando, Amarildo, sabe, eu estou com um problema sério de saúde, né, e, Amarildo, eu acabei de receber uma ligação aqui, e a gente vai, assim, para as considerações finais, para que eu possa dar um atendimento à minha família, tá? Sim, claro. E só lembrando, o professor Jaime também, ao internauta, nós já havíamos alinhado com o professor Sérgio, que seria em torno de 1h15, 1h20, 1h30, perdão. Nós já estamos aí com 1h23 dentro do previsto. Não que nós não pudéssemos passar, o professor chegou a mencionar que ele já realizou eventos online até com mais de 4 horas de duração. Oportunidades não faltarão, viu, professor? Eu desejo muita saúde. Amarildo, e eu estarei sempre à disposição de vocês. O meu irmão, assim, eu sou muito transparente, o público às vezes não sabe, o meu irmão está um bom período na CTI, né, estado gravíssimo, e eu recebi uma ligação agora que eu vou ter que fazer um deslocamento, entendeu, Amarildo? Perfeito. Então, eu acho que todos nós tivemos familiares com Covid, que para alguns reagem bem. O meu pai, com 80 anos, reagiu bem. Já o meu irmão, com 54, meu irmão mais velho, o primogênito, não respondeu tão bem assim, né? Não está respondendo bem. E eu também me solidarizo com todos aqueles que tiveram perdas, né, de familiares, de entes queridos aí, tá, Amarildo? E pode contar, Amarildo, e todos da região norte, e todos os salonistas do mundo, do Brasil, podem contar conosco da L2. E mais, Amarildo, eu quero conversar muito com você, com o Jaime, para a gente levar algum evento de formação para atendermos a peculiaridade da região norte. Em Manaus, eu acho que é um bom centro para a gente ir a Manaus e fazer um evento de formação
com grandes profissionais, quiçá até do exterior, aí, levar algum europeu para ir, tá? Então, nós vamos estreitar isso, e já me coloco nesse momento, fazendo a minha fala final, Amarildo, me coloco à tua disposição e do Jaime. O Jaime é um amigo, né, sabe, e você também, que podem contar comigo para o que precisar. Eu só peço desculpas em função desse momento adverso que a minha família está vivendo. Não, eu entendo. Professor, hoje não, mas numa outra oportunidade, o senhor me disponibiliza os links, por favor, para deixar na descrição, para que o público possa acessar. Jaime, muito obrigado, Jaime. Nós poderemos estender, mas por motivo de força maior e até por alinhamento com o professor, nós já estamos aí próximo do limite. E desde já eu quero agradecer a atenção dele. Eu tive uma dor muito dura também essa semana, a perda de um primo de muita consideração, e não é fácil não, meu irmão, não é fácil. Obrigado, tá, Jaime? Tá, eu que agradeço, Amarildo, a todos que participaram do programa. Agradeço ao professor Sérgio, que sempre foi solícito em tudo que eu peço para ele, ele sempre se coloca à disposição. Mandar um abraço para o professor Olavo Dantas, que era para estar hoje com a gente aqui, mas já foi explicado. E na próxima vez que o senhor voltar, professor, pode ter certeza. Eu quero participar, Amarildo. E desde já, professor, novamente agradecer ao senhor a participação do senhor, por mesmo nesse momento que o senhor está vivendo problema familiar, mas o senhor se colocou à disposição a participar e falar para o pessoal do Futebol do Norte e expor as suas ideias para a população do Norte que trabalha com esporte. Eu espero, Jaime, eu que agradeço o teu convite do Amarildo, aí, fantástico, gostei muito de participar com vocês, espero ter atendido às expectativas de vocês. Meu muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Lembrando, professor, muita força, tá? A gente vai conversar, um momento agora de atenção para o seu irmão. Eu me despeço aqui do Jaime. Obrigado, Jaime. Professor, muito obrigado mesmo por todo o seu tempo, obrigado pelo profissionalismo. Está sendo uma semana difícil para o senhor. Me despeço do professor, o libero, tá? E assim nós encerramos o Tamo em Casa de hoje, voltando com os programas, segunda e sexta-feira, né? Nesse sábado não teremos programa. Na semana que vem vamos tratar do seminário de arbitragem de futebol. Esse programa fica disponível no facebook.com/Futebol do Norte e também no canal do YouTube que está aparecendo aqui na descrição. Os links também mencionados pelo professor, eu também vou disponibilizar na descrição do YouTube. Tá bom, gente? Beijão no coração. Bye, bye. Tchau, tchau.